Sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal do YouTube, o nosso espaço para falarmos um pouco mais de terapias cognitivo-comportamentais e também como você pode levar as TCCs para o seu dia a dia e construir uma vida mais leve, uma vida com mais sentido. E já sabe o nosso combinado. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito, curte o nosso vídeo aqui se esse conteúdo tem te ajudado e compartilha também com aquele psi, com aquele familiar que vai se beneficiar com essa informação que nós vamos trazer aqui hoje. E respondendo a pergunta de $1 milhão, será que todo mundo tem um transtorno? E eu já te adianto que não. Quando nós falamos em transtornos mentais na psicologia, nós estamos falando de fatores que geram um sofrimento clinicamente significativo no indivíduo ou no paciente e, além disso, precisa ter uma intensidade e uma frequência que gere prejuízo na maioria das áreas ou praticamente em todas as áreas da vida daquela pessoa. Então, não necessariamente significa que um pensamento ali sobre o futuro quer dizer que ali tem um transtorno de ansiedade ou que uma preferência de alguém por organização significa que aquela pessoa tenha toque, ou uma tristeza ali repentina significa então que você está num quadro depressivo, ou às vezes uma oscilação de humor, então quer dizer que aquele paciente ele é bipolar. Claro que são ali, alertas para a gente pensar num contexto de avaliação ali nas sessões, no acompanhamento do nosso paciente. Mas muitas vezes a gente leva essas informações, principalmente hoje com o Dr. Google, com o Dr. Chat GPT, e muitas vezes a gente corre o risco de patologizar, de colocar ali como transtorno algo que não é. Mas, Tanara, tá bom, nem todo mundo tem um transtorno. Mas e aquelas pessoas que sofrem mesmo sem ter um transtorno? Aí essas pessoas podem apresentar o que nós chamamos de traços de um transtorno. E aí eu quero que você acompanhe aqui comigo esse raciocínio. Imagina ali, um arco-íris. O arco-íris ele tem várias cores e essas cores elas vão variando ali a tonalidade. Tem um verde, tem um azul, tem um amarelo, tem um lilás, tem um laranja. Dependendo ali de quem olha o arco-íris, vai ver ali intensidades diferentes. Um laranja mais forte, um azul mais claro, um verde mais fechado, às vezes um amarelo mais aberto. Essa variação de cores a gente chama ali de espectro. E os transtornos mentais, eles também acontecem no espectro. Por exemplo, hoje em dia, quando nós pensamos em diagnósticos aí de autismo, o transtorno oficialmente ele se chama transtorno do espectro autista. Por quê? Com o tempo entendeu-se que, tratando de um funcionamento complexo como o do transtorno do espectro autista, não era possível, pelo menos não era viável, você pensar no paciente num funcionamento ali padrão, porque ele poderia oscilar. Então hoje, nós temos aí, pensando no autismo, um espectro em que é indicado ali, por exemplo, o nível de suporte, o nível de comprometimento, pensando aí nesse funcionamento de um paciente com autismo, por exemplo. No caso dos outros transtornos mentais, esse espectro também ele pode existir. Então, imagina que você tem ali um termômetro, que ele está marcando uma temperatura de 0 graus e uma temperatura de 10 graus. A temperatura de 0 graus é uma temperatura muito fria. Em algum momento aquilo ali pode te trazer algum prejuízo. Assim como nesse caso, a temperatura de 10 graus, ela já é muito quente e também pode te trazer algum prejuízo. Ambos ali, extremos, eles podem precisar ali de intervenção para que você ali se sinta melhor. Só que entre o 0 e o 10, nós vamos ter ali oscilações, nós vamos ter outras possibilidades, nós vamos ter ali um espectro que não necessariamente vai ser muito quente ou não necessariamente vai ser muito frio, mas que às vezes também pode gerar um incômodo, pode gerar um desconforto. Esse espectro nós chamamos ali de traços. Então, para que um paciente ele tenha de fato um diagnóstico de transtorno mental, alguns critérios eles precisam ser ali
percebidos, não só em termos de critérios diagnósticos do DSM, por exemplo, mas somar isso a outros fatores, já que todos os transtornos mentais, eles são multifatoriais. O que isso quer dizer? A gente não estabelece uma relação de causa e efeito direta quando a gente para pensar ali num transtorno mental. Então, um transtorno mental, ele vai ter ali influências biológicas, genéticas, hereditárias, ambientais, culturais, sociais, fatores de personalidade. É como se fosse uma receita de um bolo que eu preciso de todos os ingredientes para aquilo ali surgir. Se falta um ingrediente, pode ser que não surja. Então, os transtornos mentais, eles funcionam sempre nessa perspectiva multifatorial. E aí, como a gente não pode estabelecer essa relação de causa e efeito, claro que o manual diagnóstico ele é importante, os critérios eles vão nos orientar, mas a gente precisa ter essa visão abrangente, entender ali o funcionamento integral do nosso paciente, que é justamente ali o raciocínio clínico da TCC, começando na conceituação cognitiva, que inclusive vou deixar aqui o link desse vídeo, que nós temos um vídeo já aqui sobre conceituação cognitiva na terapia cognitivo-comportamental. Então, pensando em transtornos, além dos critérios, além ali de entender os multifatores, você precisa também avaliar qual que é a frequência, a intensidade, o prejuízo e o sofrimento clinicamente significativo que aquele funcionamento gera ali em todas as áreas, ou pelo menos na maioria das áreas do seu paciente ou da pessoa ali, né, que você às vezes está observando para orientar ou ser aí uma rede de apoio. Então, os transtornos, quando eles de fato são diagnosticados, eles exigem um tratamento baseado em evidências. Em alguns casos, as intervenções são através da psicoterapia, e aí hoje, para a maioria dos transtornos mentais que nós conhecemos, o tratamento padrão ou indicado é a terapia cognitivo-comportamental. Transtorno de personalidade borderline aí já é a terapia comportamental dialética, DBT. Questões ali para trabalhar luto, dor crônica, a gente tem aí boas evidências trazendo aí para a perspectiva da ACT, a terapia de aceitação e compromisso. O próprio transtorno do espectro autista, né? A gente tem aí evidências que apontam aí para o modelo da análise do comportamento aplicada, o ABA, só que a ciência ela está sempre em evolução e a condução aí dos tratamentos também vai mudando, inclusive aí numa perspectiva transdiagnóstica, que hoje nós temos o protocolo transdiagnóstico de intervenção para transtornos de desregulação emocional, que é o PUT. A gente tem também o protocolo diagnóstico para transtornos alimentares, que é o protocolo de Oxford, e vários outros, né, aspectos que vêm sendo estudados aí em termos de intervenção. Então, olha só como é complexo para que a gente chegue ali, né, na conclusão, digamos assim, de que o paciente realmente tem um diagnóstico. E aí a gente vai ali para um outro ponto. Tanara, ok, eu entendi, né, que não é tão simples assim uma pessoa ter um transtorno. E, inclusive, se nós formos ali pensarmos em dados estatísticos, de 5 a 6% da população mundial hoje atende os critérios, né, dentro de tudo isso aqui que eu expliquei para vocês, de diagnóstico de um transtorno mental. Isso pensando em transtornos que são mais prevalentes na clínica. Transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, transtornos de humor. Se a gente pensa em diagnósticos mais complexos, como transtornos de personalidade, por exemplo, essa porcentagem é ainda menor, entre 1 e 2% aí da população realmente aí apresenta, né, os critérios aí que nós podemos de fato pensar no transtorno de personalidade. Mas, claro que hoje em dia, né, a gente tem ali a sensação de que todo mundo sofre de alguma questão psíquica, de alguma questão psicológica. Eu tenho certeza que você conhece ou você se sente mais ansioso em alguns momentos, ou às vezes, né, você acredita que você está depressivo, e o acesso à informação é importante também para que caso, né, você necessite de auxílio profissional, você busque isso de uma maneira qualificada, mas ao mesmo tempo também para que você possa ali ir se monitorando, se observando no seu dia a dia. Então, quando os pacientes eles não preenchem critérios para transtornos mentais, mas mesmo assim tem um sofrimento ali implícito. Então eu tenho às vezes uma pessoa que ela tem uma preocupação excessiva com o futuro, ela sofre com isso, mas não necessariamente ela tem um transtorno de ansiedade. Ou eu tenho uma pessoa ali que ela é mais reativa, ela tem ali
mudanças de humor um pouco mais acentuadas, mas não necessariamente ela preenche critérios para transtorno ali, né, bipolar, para bipolaridade. Então, o que que eu vou, né, validar? Como que eu vou ajudar essa pessoa quando ela chega no meu consultório? A gente vai partir da perspectiva dos traços. Então, ela pode ter traços ansiosos, ela pode ter traços da bipolaridade, ela pode ter traços da depressão, mas mesmo que ela não preencha ali os critérios diagnósticos, não quer dizer que aquele funcionamento, pelo menos ali naquele momento da vida dela, não traga sofrimento, não tenha frequência, não tenha intensidade. Não na proporção para a gente pensar num transtorno, não afetando ali todas ou a maioria das áreas da vida, mas está gerando um sofrimento. Então, a nossa intervenção, o nosso suporte vai ser a partir desses traços, sem necessariamente patologizar o funcionamento ali daquela pessoa. Então, recapitulando, transtornos mentais, eles são complexos, multifatoriais e exigem, além ali dos critérios diagnósticos, uma entrevista clínica, uma avaliação minuciosa, com coleta de dados, não só com o paciente, mas muitas vezes com familiares, para pensarmos em um diagnóstico. Já os traços, não necessariamente eles indicam a presença de um transtorno, mas podem trazer sofrimento ali para o paciente e nós podemos também aí, através da terapia, auxiliar essa pessoa a viver de forma mais leve, a viver de forma mais tranquila e um pouco menos ansiosa, ou entendendo um pouquinho mais ali do próprio funcionamento. Então era isso, nem todo mundo tem um transtorno. E se você acredita que esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo.